Deputados distritais e o secretário de Mobilidade fizeram uma blitz no centro de Ceilândia hoje de manhã para ver ou conhecer a realidade do transporte público. E o que é que eles verificaram? Veja agora na reportagem. Ônibus cheios, alguns lotados, com todos os bancos ocupados e muita gente aglomerada no corredor. Isso não é novidade, mas desde segunda o cenário só piorou. É que a Secretaria de Transporte e Mobilidade autorizou a redução de 10% da frota de ônibus em todo o DF. Na prática, 277 ônibus saíram de circulação e a ideia é manter a frota reduzida até dia 7 de fevereiro. Aí, choveu de reclamação na ouvidoria da Câmara Legislativa e os deputados chamaram o secretário de Transporte para esclarecer a decisão em uma audiência virtual, que, aliás, contou com a presença de apenas 4 dos 24 deputados. Walter Casimiro diz que a redução da frota tinha ocorrido só nas linhas de pouco movimento e, portanto, não prejudicaria a lotação do transporte. Ele também argumentou que não havia tantos passageiros para justificar 100% dos ônibus em circulação. Hoje nós estamos carregando aproximadamente 55% do que normalmente nós carregávamos antes da pandemia. Ou seja, eu tenho uma redução do público que usa o transporte coletivo em 45% hoje, né, do que normalmente. E a gente sabe que no final de ano isso vai reduzir por conta do período de férias e tudo. E foi essa a lógica de a gente colocar em algumas linhas essa redução. Na mesma sessão, o presidente da Câmara, Rafael Prudente, defendeu as empresas e minimizou o problema do transporte público ao comparar a lotação dos ônibus com a dos aviões. Esse problema de aglomeração, de muitas pessoas dentro dos ônibus, é um problema do Brasil, um problema do mundo. Eu recentemente paguei caro, eu precisava ir a São Paulo resolver um problema. Paguei caro para viajar para São Paulo. Cheguei no aeroporto, mais organizado do que a rodoviária, mas também não tinha ninguém medindo temperatura. Na hora que entrou dentro do ônibus, dentro do avião, tinha lá um passageiro sentado basicamente em cima do outro, né? A repercussão negativa foi imediata. Ele não anda, manda ele pegar um ônibus 5 horas da madrugada, 6 horas para ir para casa, para retornar em casa. Os aviões, eles têm uma higiene melhor que os ônibus. Tem sempre um álcool em gel próximo. No ônibus a gente não tem isso, é cada um por conta própria. E hoje de manhã, 2 dias depois dessa reunião, o deputado esteve no centro de Ceilândia com outros parlamentares. O grupo fez uma espécie de blitz para ver se a justificativa do governo fazia sentido mesmo. Mas nenhum deles efetivamente embarcou num ônibus. No máximo foi até a porta e depois voltou. Segundo os deputados, a estratégia foi anotar as linhas mais lotadas para que a Secretaria de Transporte faça o reforço. Amanhã a gente vai estar em um outro local e vamos fazer até o final do ano uma série de vistorias para que a gente corrija essas falhas que têm acontecido no sistema de transporte nesse momento de pandemia. Ônibus lotados aqui no DF são uma realidade antiga, antecede a pandemia. Só que agora, além de desagradável, aglomerar, seja dentro do ônibus ou até na parada, é um risco à vida. Segundo os deputados, o secretário de Transporte, que também estava nessa blitz dos ônibus, voltou atrás em parte dessa medida de redução da frota e informou que 80 dos 277 ônibus que estavam parados voltaram a circular. O secretário diz que o acompanhamento das linhas é constante. É claro que a gente sabe que nas 2 últimas semanas do ano, isso cai muito a demanda porque muitas pessoas viajam, entram em período de férias, as festividades, mas a gente vai continuar fazendo monitoramento diariamente como a gente está fazendo e desde o início da pandemia que a gente está fazendo esse monitoramento.